Reflexão do dia 8 de abril de 2025, quinta semana da quaresma, terça-feira. Santo do dia, Santa Júlia Biliarte, religiosa cujo alimento unicamente se alimentava unicamente da Eucaristia. Tudo acontece no século XVIII, na França, em 12 de julho de 1751, numa pequena aldeia no norte da França, nasce Maria Rosa Júlia Billiard, filha de camponeses pobres e muito religiosos, que a batizaram no mesmo dia do seu nascimento. Mesmo com todas as suas ocupações para ajudar a família, sempre procurava cavar tempo para visitar enfermos e os abandonados. Ela os ajudava e orava por eles. Em 1782, numa forte epidemia na região, agravou-se ainda mais a saúde de Júlia, pois ela testemunhara a morte do seu pai que fora assassinado, e desde aquela época houve uma crise nervosa muito forte que lhe tirou os movimentos da perna, fazendo com que ela ficasse paralítica por 22 anos. Desde então, recebeu 5 vezes o sacramento da unção dos enfermos, devido à grave situação da sua saúde. Ela esteve sempre ligada à catequese paroquial, dava grande atenção à educação dos pobres, sabendo que a educação é uma das chaves para a libertação da pobreza. Tudo isso fazia em cima de uma cadeira de roda. Ela não parou de evangelizar. Fundou a Congregação das Irmãs do Notre Dame de Manu em 1º de junho de 1804. Após 30 anos de enfermidade e 22 anos de paralisia, Júlia foi milagrosamente curada durante uma novena ao Sagrado Coração de Jesus. Agora de pé, a sua obra cresceu cada vez mais, encontrando dificuldade dentro da igreja, o bispo local, diante da dimensão da obra que Júlia Biliarte estava tocando, já se contrapôs, mesmo assim ela continuou, fora proibida de atuar naquela região, partiu para outra região e a sua congregação cada vez mais cresceu e até os dias de hoje está aí evangelizando, educando mulheres e crianças e amparando os pobres. Santa Júlia Biliarte, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nas leituras de hoje, nós vamos ver que o Senhor nos fala profeticamente da pessoa de Jesus Cristo. Desde a primeira leitura, há um anúncio profético do nosso Senhor Jesus. Assim, quando tiveres elevado o Filho do Homem, então sabereis quem sou. Esta é a palavra de ciência que norteia a liturgia de hoje. Então, no Salmo 101, a igreja vai te pedir: ouve, Senhor, escutai a minha oração e chega até vós o meu clamor. Então, a igreja vem clamar, vem te pedir para que o seu clamor, junto com a igreja, chegue ao Senhor, pois o fim dos tempos está próximo. E o evangelho de hoje, em João, capítulo 8, 21 a 30, fala exatamente isso. Porque quando Jesus fala aos fariseus, olha, quando vocês tiverem elevado o Filho do Homem, então sabereis quem eu sou. Então Jesus já falava profeticamente também da sua morte, morte de cruz, que era profetizada há 700, 800 anos antes de Jesus e também lá no tempo de Moisés, né? Então, esta profecia que Jesus morreria no madeiro, o Messias, está na Bíblia, está concreto na Bíblia. Então, está toda ela permeada por esse tipo de profecia. E os autoridades e mestres da lei não perceberam que estavam diante do Messias. Ouçamos com atenção a leitura para que possamos entender o grande mistério da liturgia de hoje.
Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Hor, pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a pacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor respondeu: Faze uma serpente abrasadora e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez, pôs uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 101. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. De mim não oculteis a vossa face, no dia em que estou angustiado. Inclinai o vosso ouvido para mim. Ao invocar-vos, atendei-me sem demora. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória, quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade. Ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Para as futuras gerações se escreva isto, e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para os gemidos dos cativos escutar, e da morte libertar os condenados. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vais se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque, se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: Quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiveres elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este evangelho é profundo. A começar quando Jesus, no versículo 28 aqui no evangelho, fala: Por isso Jesus continuou: quando tiveres elevado o Filho do Homem, ou seja, a sua morte de cruz, no madeiro, então sabereis que eu sou. Olha só,
eu sou é o nome profético do Messias. Lá em Moisés, quando Moisés tem que libertar o povo da escravidão do Egito, ele pergunta: Senhor, como é que é seu nome? Fala para mim, para que eu possa ir ao faraó. E o Senhor falou para Moisés: o meu nome é Eu Sou. Eu Sou. Então, está aqui Jesus falando, ó. Por isso, Jesus falou: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Não é quem eu sou, sabereis que eu sou. Então, que eu sou, aí eu sou, é o nome do Senhor, é o nome de Yahvé, Javé, é o nome todo-poderoso. Então, Jesus, ele tem na sua substância divina a integridade divina, ele é totalmente Deus, e tem na sua substância humana toda a composição humana, 100% homem. Homem e que Deus, né? Perdão, Deus que abriu mão da sua grandiosidade divina para se expressar como homem, como eu e você. Teve fome, sede, né? Suava, tinha que escovar o dente, tinha que fazer todas as suas necessidades, se manifestou como eu e você, para que pudéssemos então entender que o eu sou foi santo. Por isso que o próprio Deus fala: sede santo como eu sou santo, porque o eu sou participou das nossas misérias. Por isso que ele entende as nossas necessidades. Então, graças a pessoas como Santa Júlia Biliarte, de cama, por 22 anos paralítica, mais 8 anos sofrendo de dores terríveis, por várias vezes próximo à morte, manifestou assim sua grandiosidade em atender os apelos de Deus e soube transformar o mundo ao seu redor. E na primeira leitura de hoje, o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. Ah, mas o Senhor é mau. Ele mandou serpente para picar o povo de Israel. Não, se você for entender literalmente este versículo, até concordo com você. Há uma maldade aí. Mas se você entender de forma anagógica, anagogia, entender o que Deus quer falar conosco. Aonde que eu encontro Deus nesse versículo, você também vai, além de literal, né, além de entender esse versículo de forma literal, vai entender ele também espiritual. Então, o Senhor permitiu. As serpentes sempre estiveram lá, né? O Senhor, é, e pela graça de Deus, ele protegia aquele povo escolhido, que estava ali em deslocamento. Mas o povo se rebelou. O povo não quis mais. Os filhos de Israel, é, pelo caminho, eles começaram a amaldiçoar Deus, dizendo: por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, estamos com nojo desse alimento miserável, era o maná que o Senhor dava. Estamos com nojo de Deus, não queremos mais. Tanto que fizeram o bezerro de metais, né, para ser adorado no lugar de Deus. Então, o Senhor permitiu que eles ficassem na sua própria sorte. E acontece então que a serpente picam e eles vão morrendo um atrás do outro. Com a intercessão de Moisés, né, o Senhor falou: então faz uma serpente abrasadora e coloca como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido pela serpente, a olhar para essa serpente nesse madeiro, né, viverá. Projetando aí nesta profecia o próprio Cristo. O próprio Cristo depois falou, milhares de anos depois: quando tiveres elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Fez uma referência ao que Moisés tinha falado há milhares de anos atrás. Então queremos louvar a Deus por este responsório, Salmo 101, porque ele fala que as nações respeitarão o vosso nome e os reis toda a terra, a vossa glória.
quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com glória majestosa. Então, a glória do Senhor, onde o momento do julgamento final, todas as nações verão este Deus todo-poderoso que há de se manifestar e que Jesus vem. Por isso que o refrão do responsório de hoje é importante. Ouve, Senhor, escutai a minha oração e chega até vós o meu clamor. E que as palavras do Santo Evangelho nos liberte, né? Aquele que me enviou, diz Jesus, está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque eu faço o que é do seu agrado. Agora o versículo 30. Enquanto Jesus falava assim, muitos acreditaram nele. Então nós queremos estar entre aqueles que muito acreditaram em Jesus. Salva-nos, Senhor, liberta-nos, Senhor. O mundo quer nos morder, o mundo quer aplicar em nós venenos terríveis, mas agora nós olhamos para o madeiro, olhamos para Jesus, para o crucifixo e falamos: salva-nos, Senhor, liberta-nos de todos os mal. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se A de Mim, Se Não Evangelizar. Seja você também um evangelizador, multiplicando em suas redes sociais este estudo, esta pregação, esta oração, para que mais corações escolham olhar para o madeiro, olhar para o crucifixo, olhar para Jesus e ser liberto do veneno deste mundo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.